e adolescente, em parceria com a área técnica da saúde da criança da Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas. O evento tem como objetivo geral promover espaços de discussões entre profissionais, professores e acadêmicos. Este ano traz o enfoque na política de saúde à primeira infância. E para compor a mesa de honra, convidamos o professor doutor Diego Ferreira Regalado, coordenador de qualidade, neste ato representante da coordenação. A senhora Catarina Benevides, coordenadora estadual da área técnica de saúde da criança, neste ato representante do excelentíssimo senhor Francisco Deodato Guimarães, secretário de saúde do Estado. A senhora Ivone Amazonas, coordenadora do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde. A professora especialista Elaine Cordovil, coordenadora do evento e professora da ESA. Neste momento, convidamos a todos para de pé entoar o hino nacional brasileiro.
Neste momento, passamos a palavra à professora especialista Elaine Cordovil, coordenadora do evento, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto simpósio de saúde da criança. A gente tem uma temática que vem sendo discutida nesses últimos anos, na maioria das disciplinas, na maioria das profissões da área da saúde. Então, quero desejar que todos possam aproveitar e possam vivenciar esse momento tão importante com essa temática que a gente está abordando. Então, sejam todos bem-vindos. Neste momento, passamos a palavra à senhora Ivone Amazonas, coordenadora do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos. Na pessoa da enfermeira Elaine Cordovil, eu cumprimento a mesa e dizer da grande satisfação que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo da Saúde da Criança e Adolescente, está aqui nesse quarto simpósio para participar de tão importante ato que é trabalhar a primeira infância. Hoje não se fala mais e não se dá mais para falar de criança sem focar neste período tão crucial da vida das nossas crianças, que é um período de 0 intraútero até os 6 anos de idade. Quem trabalhar com essas crianças, desde o intraútero até os 6 anos de idade, nós vamos ter futuros adultos saudáveis. A nossa geração será mais saudável. Então, é daí a importância que tem de se trabalhar, principalmente desde a gravidez, o acesso ao pré-natal, a qualidade desse pré-natal, o mais precoce possível o início desse pré-natal, nós vamos ter crianças saudáveis, com certeza. Então, eu não vou me estender, porque eu vou ter um momento de uma palestra, de uma fala aqui com vocês sobre a primeira infância, Manauara, e eu vou deixar para o momento da minha explanação. Mas é um prazer imenso, a Censa agradece o convite e nós estamos aqui muito felizes por participar, a saúde da criança está aqui presente, eu e Mara. Nós estamos aqui para dar esse apoio, a esse evento, que todo ano já está sendo esperado, Esse já é o quarto, Elaine? Que bom. Parabéns ao EA, Parabéns aos estudantes, aos acadêmicos, parabéns a toda a sociedade amazonense por esse belo exemplo, de se trabalhar a cidadania. Trabalhar a primeira infância é trabalhar a cidadania. Muito obrigada, tenham todos um bom dia e um bom evento. Neste momento, passamos a palavra à senhora Caterine Benevides, coordenadora estadual da área técnica de saúde da criança. Neste ato, representante do excelentíssimo senhor Francisco Deodado Guimarães, secretário de Saúde do Estado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero registrar a ausência do secretário e também de outros secretários da Secretaria de Saúde, porque vocês sabem que assumiu essas praticamente a semana passada e a gente está passando por um momento de transição muito grande. Então, assim, esse é o quarto simpósio amazonense de saúde da criança. Eu quero cumprimentar a Elaine. Cumprimentando você, eu cumprimento toda a mesa. E para cumprimentar a plateia, eu vou cumprimentar uma pessoa que está ausente, que é a nossa querida enfermeira Lisier Marreiro, que hoje está fazendo doutorado no Espírito Santo. E, na realidade, tudo começou com a gente sentada em uma cozinha, numa mesa, tomando cerveja. E aí a gente teve essa ideia. E assim,
Hoje a gente vai contar um pouco dessa história, né? Uma história de como isso aqui nasceu e principalmente a nossa história enquanto trabalho em primeira infância no estado do Amazonas e no país, gente, né? Eu vim agora, eu e Ivone, nós tivemos o 11º Encontro Nacional de Coordenadores de Saúde da Criança, né, Ivone? A gente estava lá e a gente tem os grupos. E assim, foi uma coisa que chamou a atenção, foi quando eu falei, eu e Ivone falamos, do trabalho que a gente tem em primeira infância no estado do Amazonas, né? E a gente não pode deixar de contar essa história, porque essa história já está enraizada. É uma história que a gente precisa se empoderar para construir algo novo, né? Hoje o estado do Amazonas é o segundo no país a ter uma política estadual para a primeira infância. O estado do Amazonas é praticamente o único que tem 2 políticas estaduais para a primeira infância. 2 programas estaduais para a primeira infância, que começaram como projetos e hoje são programas. E um dos que mais chamou a atenção quando eu falei no Ministério foi o PAP, que é o Programa de Apoio à Primeira Infância, esse aqui em parceria da Suzan com a Universidade Estadual do Amazonas. Porque uma das coisas que eu falei para eles que é assim, como a universidade já formou hoje, já chega a mais de 30 mil, não é isso? Mais de 30 mil estudantes formados, né? Muitos deles retornam para o interior. E aí o que é que acontece? Eles já saem daqui com um olhar diferenciado para a primeira infância, né? Isso foi uma coisa que a gente constatou quando a gente teve a primeira turma formada e quando eles voltaram, né? Eles disseram, professor, a gente tem aula, né? Mas assim, nunca ninguém parou para falar especificamente para a gente da importância que é a primeira infância, né? De tudo que precisa ser trabalhado nessa fase tão importante da vida, nessa fase de construção do indivíduo, né? Então assim, o objetivo hoje que a gente escolheu esse tema de primeira infância é justamente isso, é mostrar para vocês o quanto a gente já avançou nesse processo, não só no estado do Amazonas, mas a nível de Brasil, né? A gente teve um encontro aqui chamado Norte para a Primeira Infância, que inclusive foi nessa sala aqui, nesse auditório, e a gente conseguiu trazer as maiores autoridades em primeira infância do país, né? E eles vieram porque eles acreditam que a gente pode mudar essa realidade, né? E assim, a gente acredita que somos cada um de nós que podemos fazer isso, e a gente conta com vocês, né? Que vocês que vão se formar, vocês que vão para o interior, ou vão ficar aqui mesmo, mas assim, quem trabalha na ponta, nos municípios, que é onde as coisas acontecem, é que muda a realidade, né? Então assim, que a gente tenhamos um excelente evento, suguem o que vocês puderem, perguntem, né? E assim, e obrigada a todos pela presença. Neste momento, passamos a palavra ao professor doutor Diego Ferreira Regalado, coordenador de qualidade de ensino da Escola Superior de Ciências da Saúde, neste ato representante da direção. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a senhora Caterine Benevides, cumprimentar a senhora Ivone Amazonas e a professora Elaine Cordovil, estendendo meus cumprimentos para as professoras do disciplinal da Alice e Elaine. Dizer que a gente está muito contente com esse evento, essa parceria da UEA com a Suzan. Estimulamos essas parcerias, gostamos dessas parcerias, é importante, todos ganhamos, né? Alunos, professores, Suzan, pacientes também, né? Direto ou indiretamente. Então estamos abertos a toda e qualquer parceria também, não só com o Estado, mas também com o município. E essas iniciativas são muito importantes. Importante também para o nosso aluno, né? Essa semana é uma semana bem atribulada, né? Nós temos hoje acontecendo a feira de anatomia, acontecendo hoje o simpósio, quarto simpósio, e a gente gosta da escola assim, pujante, movimentada e as coisas acontecendo. E hoje aqui o mais importante, né? Um simpósio onde compartilha conhecimento. Hoje o conhecimento é uma das ferramentas mais importantes para a mudança da nossa realidade, né? O compartilhamento do conhecimento, não só falando de política de saúde, mas também falando sobre a primeira infância. E quando se fala em criança, eu fico imaginando no mais longínquo município desse estado, o que está acontecendo com essas crianças que estão nascendo hoje, que estão crescendo hoje.
Nós precisamos entender que essas crianças precisam ser enxergadas como amazonenses e como brasileiros que são. Eu estou vendo aqui que nós temos muitos alunos da enfermagem, temos alunos da medicina, de outros cursos, ex-alunos nossos retornando aqui. Isso mostra a importância desse simpósio aqui hoje. Então, imaginar que essas crianças lá no interior precisam dos cuidados, de atenção, como aqui também na capital, né? E às vezes com muito pouca informação. Eu não tenho dúvida que a mudança do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, é educação e saúde. Para a gente falar em criança, cuidar dessas crianças, a gente precisa educar esses pais, a gente precisa ensinar nas escolas, né? Quantas coisas simples que a gente pode fazer, que pode mudar por demais a vida dessas crianças, né? Vamos imaginar que às vezes a gente encontra crianças subnutridas no interior do nosso estado por falta de diversidade nutricional na alimentação, falta de conhecimento desses pais, de dar outros tipos de alimentos, né? Às vezes ensinar para esse pai, para essa mãe, higiene pessoal, lavar as mãos antes de se alimentar, evitar jogar dejetos nos nossos rios. Isso é educação e saúde. E esses conhecimentos vocês têm e estão aqui hoje para adquirir outros conhecimentos. Isso é o mais importante. E isso é que de fato vai fazer a mudança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então eu fico muito contente, um grupo de jovens como vocês estarem aqui hoje. Eu tive o cuidado de dar uma lida nas atividades muito bacanas, muito interessantes, né? Assuntos que dão dias de discussões. Então eu parabenizo a organização do evento, fico muito orgulhoso como docente dessa casa de perceber iniciativas como essa. E estamos aqui hoje para apoiar essa iniciativa, não só hoje, mas as outras que vierem pela frente. Tá? Desejo a vocês excelente trabalho e que possam aproveitar por demais esse simpósio. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Neste momento, desfazemos a mesa de honra para dar início às palestras. Mestranda em doenças tropicais infecciosas, atuante na área de saúde da criança. Ela irá proferir a palestra sobre o Programa de Apoio à Primeira Infância, PAP. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer à professora Aldalice pelo convite. Eu gosto muito da parceria que a gente tem entre os cursos, então estou muito feliz de estar aqui hoje prestigiando o evento de vocês e nosso aqui da universidade, né? Então eu fui convidada para apresentar para vocês o PAP, mas eu acho que não tem muito sentido eu falar do PAP sem... Ixi, calma aí que não está funcionando aqui. Sem eu falar um pouquinho do desenvolvimento na primeira infância, até para vocês entenderem a importância e a dimensão do programa que foi idealizado lá em 2013 e hoje a gente está colhendo frutos. E não está funcionando meu passador, mas vamos lá. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, o senso comum, na verdade, é um grande balaio de gato, né? Uns acreditam que a gente está predisposto geneticamente apenas para ter um bom ou um mau desenvolvimento. Outros acreditam que é uma questão de escolha, das escolhas dos pais, daquela família. Outros acham que a responsabilidade é única e exclusiva dos pais, ou que eles têm um papel super importante nessa questão. Também existe a questão ambiental, ou às vezes um mero acaso do destino. Então o pessoal acha que o desenvolvimento da criança é essa caixinha, e que a gente vai misturar, e se der sorte, essa criança vai ter sucesso, e se dermos azar, ela não vai ser muito bem sucedida no andar dela pela vida. Mas aí, o que a gente vai ver? Que os primeiros anos de vida, eles têm um efeito multiplicador. E não sou eu quem estou dizendo, é uma pesquisadora lá de Harvard, a Mary Young, e ela fala da questão de um círculo virtuoso e um círculo vicioso, que é a transmissão transgeracional da pobreza. Falar, mas se eu nasci pobre, eu vou transmitir para os meus filhos aquela pobreza? Na verdade, a gente tem grandes chances disso acontecer por uma questão de oportunidade. Quem nasce pobre, ou numa pobreza extrema,
provavelmente a alimentação não vai ser a mais adequada, as condições ambientais em que ela vive não vão ser mais adequadas. Quando elas chegarem na idade escolar, o que vai acontecer? Obviamente, elas não vão ter todo aquele potencial que teriam se tivessem num ambiente melhor. Eles já vão chegar na escola em defasagem com relação a outros que têm melhores oportunidades. Sem contar que, às vezes, o camaradinha anda aí 2 horas de lancha, ou 2 horas de ônibus, ou vai a cavalo e vai a pé. Chega na escola, não tem aula. Às vezes, a escola, então, não é o melhor ambiente que ele poderia ter para aprender. Aí ele vai ter uma educação inferior e vai chegar na idade produtiva, obviamente, em desvantagem. Ele não vai ser tão competitivo quanto alguém que foi privilegiado como a gente, que hoje tem a oportunidade de estar no ensino superior. O que vai sobrar de emprego para ele? Obviamente, empregos que não são de muita qualificação e de muita remuneração. E aí essa ausência de perspectiva vai ser transmitida para gerações futuras daquela família. Ao passo que os nossos filhos, eles têm outras oportunidades. Eles já vão ser crianças estimuladas, amadas, que bem ou mal vão viver em ambientes acolhedores e vão chegar com um melhor desempenho na vida acadêmica, vão ter uma boa formação e vão ser adultos competitivos que vão multiplicar aquelas boas oportunidades que eles tiveram. Então isso já está bem documentado e faz parte do desenvolvimento infantil e de como a gente tem que olhar para essas crianças. Então os nossos genes, em última instância, eles vão desenvolver a arquitetura cerebral, mas eles vão ser influenciados intimamente pelas boas e pelas más experiências que a gente tem. Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que todo mundo nasce para ser um MacBook Pro. A gente tem todas as possibilidades de ser o melhor possível. Então, a gente é o hardware, né? A gente é a máquina quando a gente nasce. Só que as nossas experiências boas e ruins, elas são softwares. Então, adianta eu ser um MacBook Pro e eu colocar um programa lá do Windows 95, que malemar nem existe mais, que não roda. É isso que a gente está fazendo com as nossas crianças quando a gente não olha para elas quando elas são pequenininhas. A gente tem muitas máquinas em potencial, só que a gente instala softwares extremamente defasados. E a gente não dá oportunidade para essas crianças serem adultos produtivos e pessoas de qualidade na nossa sociedade. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que as adversidades, elas vão ter efeito em diferentes momentos do desenvolvimento cerebral da criança. Desde a concepção até a idade adulta, nosso sistema nervoso central está se formando. Só que o que acontece? A gente tem que prestar bastante atenção aqui na questão da migração neuronal e na sinaptogênese. Ela só vai se completar depois dos nossos 20 anos de vida. E a formação da sinapse está intimamente relacionada às nossas experiências. Então aqui, esse primeiro slide aqui, essa letra A, são as sinapses de um recém-nascido. Vocês veem que eles têm poucas sinapses. E à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo, eles vão formando. Essa última aqui é aos 2 anos de idade. Gente, com 2 anos, a gente tem mais de 70 vezes a quantidade de sinapses que a gente tem agora na idade adulta. Isso quer dizer que a gente, no adulto, é mais burrinho que uma criança de 2 anos? Na verdade, não. É que aqui, ela ainda está ligada em todas as possibilidades possíveis que ela tem. E ela vai fortalecer as sinapses que ela usa e ela vai simplesmente esquecer aquilo que ela não usa ou aquilo que ela não aprendeu. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem, na primeira infância, os chamados períodos sensíveis e os períodos críticos. O que são os períodos sensíveis, gente? São um tempo de um desenvolvimento durante o qual o cérebro é particularmente responsível às experiências que aquela criança está vivenciando em forma de padrões de atividade. E os períodos críticos são momentos em que ou a gente expõe aquela criança a determinadas situações para ela aprender, ou ela perdeu a oportunidade daquilo. Que é um exemplo bem prático, é a nossa visão. Se a gente não recebe luz até um determinado momento da nossa vida, então, por exemplo, se eu nasci com catarata congênita, ou se eu tenho algum outro problema, que a luz não chega, não atravessa a minha íris, não vai para a minha retina, os meus cones e meus bastonetes vão entender que eles não são úteis. E eles vão informar o meu córtex occipital que
ele não precisa enxergar. E aí aquela área do meu cérebro vai ficar inativa para sempre. Eu nunca mais enxergo, tá? Isso é um período crítico. E é isso que a gente perde nas crianças quando a gente não estimula e não dá a condição apropriada para elas no período de ouro da vida delas. E aqui é só para vocês verem que isso foi comprovado. Foi um grupo de pesquisadores lá de Harvard, que eles, lá na Romênia, foi o último governo ditatorial comunista, foi o último que caiu. E lá, o ditador, ele chamava Ceausescu, ele estabeleceu uma política de natalidade porque ele acreditava que a maior força de um país era a mão de obra da população, era uma população produtiva. Então ele estabeleceu que nenhum pais poderia abortar ou ter um controle de natalidade. Ao final do regime dele, o que eles perceberam? Que existiam milhões de crianças que as famílias não podiam sustentar e estavam em orfanatos. O Estado cuidava daquelas crianças, porque as famílias eram pobres e elas davam para o Estado cuidar, já que o Estado fornecia tudo que, teoricamente, eles precisavam. Só que o que acontecia dentro desses orfanatos? Um adulto era responsável por 10, 20 crianças. Então, essas crianças não tinham acolhimento, não tinham segurança, não tinham carinho, não tinham afeto, não tinham troca de experiências, porque umas aprendiam com as outras e o máximo que eles faziam era tomar banho e comer. Quando esse regime comunista caiu, esses pesquisadores de Harvard foram lá e fizeram até na verdade foi uma pesquisa eticamente bem questionável, mas ela foi publicada, tudo. Eles dividiram esses órfãos em 3 categorias. Uns que foram adotados antes dos 2 anos, outros que foram adotados depois dos 2 anos e outros que nunca conseguiram ser adotados. E eles mostraram, através de ressonância funcional, que aquelas pessoas que eram adotadas até os 2 anos iam bem, tecnicamente, e tinham todas as conexões neuronais e as funções cerebrais ativas. Aqueles que não receberam afeto e que foram, em última instância, negligenciados por toda a vida, eles tinham alteração severa, grave, na conformação cerebral e nas sinapses deles, provando que os primeiros anos de vida são fundamentais. E não é só a questão de eu vou te ensinar e eu vou te dar coisas materiais. O afeto, a atenção, o estímulo é super importante. Então, para uma criança crescer bem, ela precisa de ser bem nutrida, ela precisa de ser estimulada e ela precisa de um ambiente seguro, né? E aí isso vai refletir todas as alterações dos aspectos físicos e motores, intelectuais, emocionais, social e linguagem dessas crianças. E eles podem ser afetados no decorrer da vida por diferentes formas de estresse, né? Tem o estresse positivo, que é aquele friozinho na barriga, ou quando você fez alguma coisa errada, seu pai vai te repreender, ou você vai ter uma prova, você vai ter que estudar muito. Aquilo é um estresse positivo, que te faz fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que um estresse ele torna-se sistemático ou muito importante, a gente vai chamar de estresse tóxico, que é o que aquelas crianças vivenciaram naqueles orfanatos, e eles vão, em última instância, alterar as nossas competências sociais, de linguagem, emocional. Então, todo mundo está suscetível a isso. Então, qual que é o meu papel? E qual que é o nosso papel como profissional da saúde, ou como pai, mãe, como pessoas que vão lidar com crianças em algum momento da nossa vida? Eu tenho que acolher as demandas, né, entender o que está acontecendo. Eu tenho que informar e eu tenho que dar autonomia, que a Ramile vem sabe, que faz bastante no PIR, fazendo as visitas domiciliares e mostrando para aquelas crianças, para aquelas famílias, do como a mudança está em nós mesmos e no nosso ambiente. E a assistência, dando uma assistência adequada e fazendo com que essas crianças sejam assistidas, né, não sejam esquecidas também pelo Estado. Isso tudo vai fazer um desenvolvimento pleno dessas crianças. Então, a partir dessa ideia, que já vem sendo trabalhada desde muito antes de eu estar aqui na universidade, a Litier e mais um grupo de professores lá em 2013 pensaram no PAP. O que é o PAP? Ele é um programa para dar escala a uma política pública de promoção na primeira infância do estado do Amazonas. Para a gente chegar e começar a falar, gente, as crianças são importantes, a gente não está tendo um olhar devido para elas. Então, é uma parceria da UEA, da Suzan,
O IDES é um parceiro nosso, que é uma ONG lá de São Paulo. Tem alguns outros parceiros que são a Fundação Bernard Van Leer, a Fundação Banco do Brasil, e os municípios que aceitam a nossa presença e que a gente trabalha junto também são parceiros. Então, qual que é o objetivo do PAP? A gente quer formar e capacitar alunos, docentes e todo mundo que está inserido no meio acadêmico, ou na assistência, ou na parte da educação, para o quê? Para esse olhar diferenciado para a primeira infância. A gente vai dar um apoio técnico e científico, então a gente faz palestras, a gente dá aulas, a gente faz videoconferências, sempre com relação ao tema. E mais para frente, a gente tem a intenção de fomentar programas de pesquisas. Já saíram alguns TCCs, já saíram tanto da enfermagem quanto da residência da pediatria, já tem trabalhos em congresso, mas ainda o nosso núcleo de pesquisa não está muito sólido, mas é um dos nossos tripés. E aí o histórico do PAP, na verdade, começou em 2013, então, com a professora Litier, que agora está no doutorado, lá na ProEx, né, eles fizeram um projeto de extensão. Aí depois, em 2015, a gente participou desse programa de liderança executiva em primeira infância, cujo trabalho de conclusão foi exatamente estruturar o PAP, para ele sair do papel e para ele virar alguma coisa produtiva aqui dentro do nosso estado. Aí a gente fez nossa primeira experiência em Borba. Em 2016 a gente teve uma linha de base lá em Borba com a Fundação do Banco do Brasil. Já estamos vindo desde 2006 também fazendo treinamento dos alunos do rural, com essa questão da primeira infância, de alguns municípios. E esse ano a gente está implantando as tecnologias sociais que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Borba, Nova Olinda e Itacoatiara. Atualmente quem coordena o núcleo sou eu e a professora Sônia Lemos. A Caterine, ela é a coordenadora da Suzan e ela que faz toda a articulação com os municípios, resolve todos os problemas e as pendências que a gente acaba tendo da parte burocrática. A gente tem a professora Ednilza e a professora Kalina. A professora Kalina é da ESAT, a professora Ednilza é da enfermagem aqui. E tem os alunos bolsistas. A gente já teve bastante professores envolvidos, mas que esse ano não estão tão atuantes, mas que fazem parte desse nosso programa, que é a professora Litier, o professor Darlison, a Silvana Benzecri e o Vinícius Machado. Então, aqui a nossa primeira experiência foi um projeto de extensão, que era o empoderamento comunitário e capacitação profissional para o cuidado de crianças menores de 6 anos. Foi feito lá em Borba, o professor Nicolas ajudou bastante, a professora Ednilza também fez em Nova Olinda, e a gente usou no melhor sentido da palavra, os alunos do rural, para que isso fosse posto em prática. E foi uma experiência bem interessante. O nosso segundo projeto foi esse lá em Borba, que foram os determinantes de saúde materna e infantil da população rural e ribeirinha, em que junto com esse projeto a gente fez, junto com o IDES e com a Fundação Banco do Brasil, um diagnóstico situacional. O que a gente viu que essas comunidades ribeirinhas do interior do nosso estado não tem saneamento básico, tem insegurança alimentar. Os ACETs, apesar de fazerem visitas sistemáticas nessas famílias, eles não estavam tendo o olhar adequado para a questão de atenção primária e da primeira infância. Então a gente foi olhar como é que as coisas estavam acontecendo lá na ponta. E aí esse ano, baseado nos diagnósticos que a gente fez no ano passado, com essa linha de base lá em Borba, o IDES, junto com a Fundação do Banco do Brasil e com a Suzan, e a gente aqui, né, a gente tentou instituir as tecnologias sociais. O que são as tecnologias sociais? São mecanismos simples e de fácil implantação e de baixo custo, que são para a gente fazer com que haja mudanças importantes naquelas comunidades. Então a gente escolheu 3 problemas básicos e a gente foi atuar em Nova Olinda, Itacoatiara e Borba. O que a gente fez? A primeira coisa foi o HB. O que é o HB? O HB é uma maquininha que foi criada pelo IPTI, que é uma ONG lá do Piauí, que ela diagnostica, é um teste de triagem, na verdade, através da ponta do dedo, para anemia ferropriva. Por quê? Porque a gente sabe que a anemia ferropriva é uma doença silenciosa e que acomete grande parte das pessoas que não têm uma alimentação adequada, um saneamento básico e condições de higiene. Tudo o que a gente tem no interior do nosso estado.
Então, o que a gente viu? Que lá em Borba, na comunidade de Axinim, 55% das crianças testadas tinham anemia ferropriva. E aí a gente faz todo um trabalho de orientação, trata aquelas crianças junto com a UBS local e orienta a questão de higiene, de todos os fatores modificadores. E aí a gente teve que, ao final de 3 meses, isso mudou para 4,5% das crianças que foram avaliadas. Aqui é a foto das criancinhas, esse aqui é Itacoatiara, na verdade. E aqui os alunos, a gente separando as medicações. A segunda tecnologia social que a gente implantou foi o SODES, que na verdade o SODES é uma sigla em inglês que ele significa que é desinfecção solar da água. Então, eles descobriram que se você tiver uma garrafa, os estudiosos que lançaram essas tecnologias. Só para vocês entenderem, essas tecnologias são aprovadas pelo Banco do Brasil e são comprovadamente eficazes. Existe uma competição nacional todos os anos em que as melhores tecnologias ganham impulsão para atingir as regiões que precisam no Brasil. O que é essa SODES? A gente estava fazendo palestra aqui para eles. Pega uma garrafa PET, ela tem que ser transparente, a água não pode ter muita turbidez, o que também não é adequado para algumas regiões aqui do Amazonas, que a água é bem barrenta, né? Mas ela não pode ter muita turbidez, e se você colocar no sol por 24 horas, os raios ultravioletas e o calor matam aquela água fica potável. Então, é melhor do que, teoricamente, você colocar hipoclorito ou ferver, não seria melhor. Mas é uma alternativa para isso, nesses lugares que não tem possibilidade. Então a gente foi levar essas informações para essas comunidades. E por fim, a gente tem o banheiro ecológico, que quem fez todo o trabalho braçal e quem foi ver e quem foi fazer os diagnósticos foi a professora Kalina, que ela é da ESAT. E porque a maioria dessas comunidades, as dejeções são feitas ao redor da casa ou no rio, ou nos lugares que eles plantam e que eles bebem a água dali mesmo. Então, a instituição de banheiros ecológicos, que a gente viu que esse, na verdade, acho que é um problema muito maior, porque é uma questão cultural bem importante, né, dessas comunidades, mas, aos poucos, a gente está trabalhando para que as coisas melhorem. Então, é isso, gente. Queria mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui e queria convidá-los a pensar na questão da primeira infância com um olhar mais crítico e com vontade que as coisas mudem. Obrigada. Então, Ana Luísa, a gente agradece a sua participação, o aceite do convite. E esse aqui é uma lembrancinha do simpósio, tá? Muito obrigada. A gente ainda tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. A próxima palestra vai ser por videoconferência, que é um convidado. Ai, meu Deus. Só para complementar uma coisa que a Ana falou no início, lembra quando a questão que ela fala da visão? Eu trabalhei 5 anos na gerência estadual de transplantes e eu ia nas palestras com a doutora Cristina Garrido. E uma das coisas bem interessantes que a gente viu é que a criança ela é prioridade em transplantes, né? E uma vez eu fui perguntar para ela, doutora, por que a criança é prioridade? Porque às vezes a gente vê adulto que estão os 2 olhos cegos e tem como salvar um. Ela disse, porque se a criança não fizer o transplante até os 7 anos de idade, não adianta mais fazer. Ela pode pegar a melhor córnea que tiver. Por quê? Porque a visão a nível cerebral também só se forma até essa idade. Ou seja, é bem um exemplo bem claro daquilo que ela falou, né? Mais algum comentário, pergunta? Então, nós vamos dar continuidade. Chamamos a senhora Maria Mustafa, secretária executiva da Rede Nacional da Primeira Infância,
Para palestrar, a construção da Rede Nacional da Primeira Infância, avanços e perspectivas, será por videoconferência. Olá, bom dia, estão me escutando? Ai, será que... Olá. Estão ouvindo. Obrigada, Érica. Posso falar então, né? Gente, então, bom, primeiro eu pedir desculpas porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de teleconferência aqui, então qualquer erro, qualquer gafe aqui que eu cometa, por favor, me desculpem, mas vai dar tudo certo. Quero agradecer o convite, tá? Na pessoa da Caterine Benevides, que é uma grande parceira da Rede Nacional Primeira Infância. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a rede, o pessoal daí vai passando os slides, né, conforme a gente for falando aqui, e é um grande prazer estar falando para vocês um pouquinho sobre essa rede, tá bem? Vamos começar então. Caterine, obrigada, viu? Pode passar o primeiro slide, por favor? Isso, tá dando tudo certo, que bom. Então, gente, olha, como a pesquisadora que acabou de falar aí para vocês disse, que eu estava aqui escutando, a primeira infância é um período muito sensível do desenvolvimento humano, porque não só é uma fase em que a gente tem esse potencial enorme de desenvolvimento, é uma fase muito vulnerável em muitos sentidos, inclusive das violências que a gente pode sofrer, né? A criança ela não sabe se defender, ela não sabe se colocar em muitos aspectos. Então, por isso a gente entende que a primeira infância, inclusive dentro da área dos direitos da criança e do adolescente, precisa ter muita visibilidade. Por isso, então, essa rede se formou, essa Rede Nacional Primeira Infância, que, como está colocado aí para vocês, é uma articulação de diferentes tipos de organizações do setor privado, do governo, universidades e outras redes compõem essa rede para promover e defender os direitos das crianças de 0 a 6 anos, que são as crianças na primeira infância, né? Pode passar, por favor? Bom, a rede, gente, hoje em dia tem mais de 200 organizações, tá? Estamos por volta de 215 organizações que estão desde 2005 se articulando para fazer essa promoção dos direitos da primeira infância, né? Então, o que a gente faz? De uma forma geral, mobilizamos a sociedade civil, a gente fortalece as políticas públicas para a primeira infância, esse nosso grande foco, né? São as políticas públicas para a primeira infância. A gente faz o controle social e cria mecanismos para que isso aconteça dentro dessas políticas públicas, e também tem uma parte que a gente dissemina e principalmente divulga, não tanto produz, né? Apesar da gente ter universidades também associadas à rede, mas a gente mais dissemina os conhecimentos e as produções, informações sobre primeira infância. Tá? Pode passar também. Pode passar, por favor? Bom, aí a gente tem um retrato um pouco de como é a Rede Nacional Primeira Infância hoje, né? A rede ela tem algumas instâncias de funcionamento, então a gente tem uma assembleia todo ano, a gente tem um grupo gestor, uma secretaria executiva da qual eu faço parte, os grupos de trabalho sobre diferentes temáticas como educação, saúde, brincar, participação infantil e muitos outros, homens,
pela primeira infância, que discute a questão da paternidade, por exemplo. Enfim, são 8 grupos de trabalho. E a rede aí, se vocês derem uma olhadinha nessa pizza aí, nesse gráfico que tem aí do lado, dá para ver como é uma rede diversa, né? A nossa maior parte, esse azul, é de organizações do terceiro setor, mas também tem vários outros tipos de organizações, governos estaduais, municipais, ministérios, fundações, institutos, enfim, é uma rede mista, né? De 3 em 3 anos, a gente elege uma secretaria executiva nova, né, que no caso, até o final desse ano, é da organização que eu trabalho, que é o CECIP, que é uma ONG que fica aqui no Rio de Janeiro, por isso que eu estou daqui falando para vocês. Então, a gente vai ficar até o final desse ano, até dezembro, na Secretaria Executiva, que faz basicamente a governança da rede, e no ano que vem a rede vai para outra organização, que é a ANDI, que já foi eleita, que é uma organização baseada em Brasília. Tá? Pode passar, por favor. Bom, essa é uma foto da minha equipe, tá? Que é a Secretaria Executiva do CECIP. A gente faz a governança da rede, a gente representa muito a rede em situações de incidência política, a gente faz o advocacy pela primeira infância, né? Então a gente fala muito sobre o assunto, a gente se comunica, a gente faz a comunicação da rede e para fora da rede também, como eu estou aqui falando para vocês, né? E a gente também desenvolve alguns projetos pontuais de acordo com o contexto, a demanda e a situação política que a gente estiver vivendo no momento, né? A gente analisa muito as oportunidades de atuação dessa rede para conseguir estar presente nas diferentes discussões e incidir pela defesa dos direitos das crianças pequenas. Pode passar. Bom, a rede, ela se organizou em torno da escrita desse documento, que vocês estão vendo aí, que é o Plano Nacional pela Primeira Infância. Ele foi escrito lá, começou a ser escrito em 2005, ficou pronto em 2010, e é um plano que estabelece diretrizes de uma política nacional de primeira infância. Então eu convido todos vocês a conhecerem esse documento, está disponível no site da Rede Nacional Primeira Infância, o site é primeirainfancia.org.br, é um documento de fácil leitura, ele é muito simples, ele propõe metas a serem atingidas até 2022, assim como a gente tem outros planos setoriais, por exemplo, a gente tem o Plano Nacional de Educação, a gente também tem o Plano Nacional Primeira Infância. Ele foi aprovado no CONANDA, né? E ele é o principal documento que orienta as ações da Rede Nacional Primeira Infância. Então, uma das ações finalísticas é saúde e primeira infância, né? Por exemplo. Então, que mais que eu tenho para falar ali? Ele é um plano de Estado para políticas públicas na primeira infância. É muito importante, a gente sempre se orienta por ele, tá? Pode passar, por favor. Bom, um outro campo de atuação muito forte da rede foi na aprovação do Marco Legal da Primeira Infância. Né, no ano passado, em março de 2016, essa lei foi sancionada no Brasil. É uma das leis mais avançadas do mundo em primeira infância. E a rede teve um papel muito atuante fazendo esse advocacy para que a lei passasse pelo Congresso sem vetos e sem alterações. Então, eu também, essa é uma outra recomendação que eu sempre dou, porque é uma lei muitíssimo avançada, mas como que essa lei vai virar realidade? A gente precisa conhecer essa lei, primeira coisa, né? E divulgar. Então, eu sempre falo do Marco Legal da Primeira Infância e eu recomendo que vocês façam isso também. Leiam o marco, tem vários artigos que falam sobre saúde da primeira infância, mas a primeira infância, por definição, é uma área intersetorial. Então, não adianta a gente só falar de saúde, a gente fala de saúde, de educação, de assistência, de cultura, do brincar, de todas as áreas que compõem a primeira infância, que juntas precisam dialogar para a gente conseguir ter um planejamento
de uma política de primeira infância, né? E não só de um setor ou de outro, porque são complementares. Então, gente, leiam o Marco Legal da Primeira Infância e divulguem, porque é a única forma que a gente tem de garantir que essa lei vai sair do papel, né? Falando dessa lei, cobrando dos nossos gestores, estando junto com os nossos gestores, planejando e assegurando que o Brasil consiga implementar a lei, essa lei que é maravilhosa, tá? Pode passar, por favor. Bom, a rede, eu trouxe aqui alguns casos de mobilização que de vez em quando a gente faz campanhas para aprovar ou para incidir sobre algum assunto que seja caro à Rede Nacional Primeira Infância e, consequentemente, aos direitos da criança, né? Então, a gente, por exemplo, essa hashtag Sanciona Dilma, a gente fez uma campanha para Dilma sancionar o Marco Legal da Primeira Infância. Em cada etapa da tramitação do projeto, a gente teve que fazer uma campanha diferente, né? Quando estava na Câmara dos Deputados, a gente teve um tipo de ação junto aos deputados, depois no Senado, outro tipo de ação, e quando foi para o Executivo para ser sancionado, a gente também fez uma campanha mais pública, com uma carta pública para Dilma, falando da importância da primeira infância e dessa lei, e pedindo a sanção, que aconteceu sem vetos, foi até uma surpresa para a gente, assim, foi um resultado muito bom. Nas eleições municipais do ano passado, a gente também fez uma campanha com os candidatos das prefeituras para assinarem uma carta compromisso com a primeira infância. Tá? Então, a gente teve mais de 400 candidatos que assinaram essa carta compromisso. Um grande trabalho que a gente faz em relação à primeira infância é sensibilizar a sociedade de uma forma geral, tanto os gestores públicos quanto a sociedade civil, para a importância da gente ter esse olhar um pouco mais apurado, mais específico para a primeira infância, né? Isso que o Marco Legal faz. A gente já tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente não tinha nenhum dispositivo legal que enfocasse a primeira infância, que tivesse essa especificidade da primeira infância, tá? Então também a gente teve no ano passado uma articulação contra a PEC 241, que acabou já sendo aprovada, já é emenda constitucional, esqueci o número agora, acho que é 95, que é uma emenda constitucional que congela os investimentos sociais, né, tanto da área de saúde, educação, assistência, para os próximos 20 anos. Então a gente aqui na rede, a gente conseguiu tirar esse posicionamento de que essa PEC ela vai afetar principalmente as crianças. Então aí a gente tem que se posicionar, né? Quando a gente tem alguma medida no governo que vai ter um impacto muito forte no desenvolvimento das crianças, a gente se articula, escreve cartas, faz o que a gente consegue para se posicionar, né? Mesmo assim, a emenda constitucional foi aprovada. Aí do lado a gente tem um card que a gente usou na campanha das eleições municipais, que fala sobre a formação profissional, né, das pessoas que trabalham com primeira infância. Isso tem muito no Marco Legal, que eu acredito que é um pouco o objetivo desse simpósio, né? A formação dos profissionais que trabalham com primeira infância é prioritária. Isso está na lei do Marco Legal. Então a gente precisa saber dessa lei, precisa fazer isso virar realidade. Pode passar, por favor. Gente, agora a gente tem um videozinho dessa nossa campanha junto às prefeituras que eu gostaria de passar. Será que vocês podem passar?
não tem um. Se as crianças ainda não podem reconhecer e exigir esses direitos, cabe a nós, adultos, lutar por eles. Mas como saber se na sua cidade as crianças pequenas têm sido prioridade absoluta? Fique de olho. No seu município, os bebês e crianças têm direito a espaços públicos para brincar e conviver, além de ter acesso às manifestações artísticas de sua comunidade. Todos eles têm direito a frequentar creches e pré-escolas com infraestrutura e proposta pedagógica adequadas. Os profissionais que atendem nossos pequenos cidadãos têm o direito de se formar e se atualizar em suas áreas, seja ela saúde, educação, assistência social ou tantas outras. É também dever municipal apoiar pais, mães e famílias para que eles possam cuidar e educar seus filhos com responsabilidade e afeto durante toda a gestação, parto, pós-parto e anos seguintes. Bebês e crianças manifestam seus sonhos e interesses por diferentes linguagens. Devemos deixá-los expressarem suas vozes, respeitando e escutando o que eles querem dizer. Saiba que a cidade tem um plano municipal pela primeira infância e exige esse direito. Investimento na primeira infância é investimento na humanidade. E ele é essencial para o desenvolvimento de nossas crianças, os adultos que as tornarão e o futuro da sociedade. Saiba mais sobre o marco legal da primeira infância, sobre planos municipais pela primeira infância no site www.primeirainfância.org.br. Oi, gente. Gostaram do vídeo? Eu queria poder ver a cara de vocês aí também, né? Bom, esse é um vídeo que foi feito nessa campanha, né, junto aos candidatos a prefeitos e prefeita do ano passado, né? A gente fala muito sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância, que nada mais é do que a tradução do Plano Nacional da Primeira Infância para a esfera do município, que é quem de fato executa essa política, né? Tanto da área de educação, de saúde e tal, as coisas acontecem no âmbito do município. Então, o nosso principal esforço é para chegar nos municípios. Por isso a gente fez essa campanha e a gente, no âmbito dessa campanha, lançou esse guia, que é o Guia para Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, que a capa está aí para vocês. Ele também está disponível para ser baixado no site da rede, que foi esse site que a Thaís Araújo falou aí no final. E é uma estratégia que a gente está tentando incentivar ao máximo. A gente está agora também com um curso de educação à distância sobre elaboração de planos municipais pela primeira infância, que é para fazer essa sensibilização da importância da primeira infância e também dar ferramentas mais técnicas para os gestores e também para a sociedade civil elaborarem esses planos. Pode passar, por favor? Bom, aí eu acabei de falar sobre isso, né? O PMPI é um instrumento político e técnico que ajuda o município a entender todas as suas crianças, a atender todas as suas crianças em todos os seus direitos, previstos na Constituição, no ECA e no Marco Legal da Primeira Infância. O cuidado integral, que inclui a educação, a saúde, a assistência, a cultura, o brincar e todas as áreas, muda o começo da história das crianças excluídas. Uma sociedade que cuida das suas crianças se torna menos desigual. É essa a mensagem do vídeo, né? Pode passar, por favor. Bom, algumas características dos planos municipais pela primeira infância. A primeira questão é a intersetorialidade. A gente bate muito nessa tecla da intersetorialidade. Porque se a gente tem os diferentes setores chegando na criança, né, nessa mesma criança do município, a educação chegando pelos seus
dispositivos e equipamentos, a educação chegando por outro lado, a assistência por outro lado, e essas áreas não se conversam, a gente tem uma política municipal desencontrada. E essa criança, ela precisa ser vista na sua integralidade, né? A gente fala muito do cuidado integral, desse olhar holístico para a primeira infância e para a criança na primeira infância. Então é muito importante que, para uma política bem sucedida de primeira infância, as áreas se conversem, né? A gente tem uma articulação das diferentes secretarias que lidam com primeira infância. E também a gente tem uma das características do plano é a participação das crianças. A gente incentiva muito isso. A gente fala que as crianças são as maiores especialistas na realidade delas. Então a gente precisa escutar as crianças. O que essa criança tem a dizer sobre o município dela? Né? A gente tem aí já muitos exemplos, muitas metodologias de escuta das crianças já testadas e já bem desenvolvidas, de como enriquece o plano ter essa escuta das crianças. E para as próprias crianças também, né? Que elas desde cedo fazendo esse papel cidadão, de participar da elaboração de políticas públicas, de se sentir ouvida, né? Pode passar, por favor. Bom, já acabou o que eu tinha para dizer. Essa é uma foto da nossa última assembleia da Rede Nacional Primeira Infância aqui no Rio. É uma rede grande, diversa, que está sempre aberta para as organizações que trabalham com primeira infância. Então, a gente quero deixar esse convite. Se tem alguém me escutando que se interessou, que quer saber mais sobre a rede, pode mandar um e-mail para a gente. Esse é o nosso e-mail, secretaria executiva rnpi@primeirainfancia.org.br. E também no site a gente tem muitos materiais que falam sobre primeira infância. Se você não é uma organização, é uma pessoa que está interessada no tema, você pode se cadastrar no nosso site, que a gente manda para vocês o nosso boletim todo mês que a gente faz. E os nossos canais de comunicação, também temos uma página no Facebook, que é muito sempre atualizada. Pode entrar lá e dar um like se quiser acompanhar a gente. E muito obrigada pela disponibilidade de vocês.